Oi, e aí? Começando então, viu que estranho isso? É estranho mesmo, sabe por quê? Porque muitos alunos começam assim o texto, de sopetão. Sabe isso que eu fiz agora? Eu parei e falei, ixi, tinha que voltar para aula. Isso é fuga da temática, tá? Fiz isso só para você lembrar que não pode fugir da temática. Olha só que engraçado. Vou falar agora para você sobre os elementos, tá, de uma dissertação, sobre a estrutura da dissertação. Você tem que respeitar isso. Por exemplo, você estava assistindo a essa aula com uma estrutura formal. Começava, aí o professor voltava, aí ele encerrava o bloco, aí começava outro bloco e eu resolvi subverter isso aqui. Ficou interessante? Ficou, mas porque você está me assistindo. Se eu tenho apenas a possibilidade de ver você pelo texto, isso não é interessante, tá? Vamos aprender como fazer uma dissertação seguindo sua estrutura? Vamos, então venha para cá. Olha só, vou falar sobre a estrutura do texto dissertativo. Preste muita atenção aqui. Estrutura do texto dissertativo. Claro, todo mundo já deve ter falado para você sobre isso. Todas as pessoas têm pelo menos uma ideiazinha do que seja essa estrutura. Então você tem lá, é lógico, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ah, Pablo, todo texto tem isso. É claro, meu querido. Agora, vamos observar como é que o texto dissertativo elenca, abarca, gosta desses elementos. Então você veja bem, olha aqui. Eu tenho introdução. Na introdução do texto dissertativo, você coloca o tema e os argumentos. Mas não vai caber. Fica tranquilo, cara. Você tem que fazer uma introdução direta, tá? Fica estranho até falar uma introdução direta, mas é o que você tem que fazer, tá? Ela tem que ser simples. E aqui é apenas a apresentação dos argumentos dessa introdução. Por quê? Porque é no desenvolvimento, cara, que você vai fazer a defesa desses argumentos. Então você coloca o texto, coloca o tema e daí você aponta para os argumentos. Ali você vai criar a defesa dos argumentos do desenvolvimento e a conclusão mostra aquilo que se entende, tá bem? Gostaria de que você seguisse essa padronagem aqui, ó. Na introdução, então você vai colocar lá tema mais argumentos. Deixa eu mudar de lado aqui para ficar melhor, tá? Para escrever. Você pode ter argumento 1, 2 e 3. Isso aqui você pode selecionar, como eu já te ensinei, ou a banca mostra para você os subitens que pede para você trabalhar. E daí você faz assim, ó. No seu desenvolvimento, você deixa então aqui, ó, vou ter desenvolvimento, parágrafos do desenvolvimento. Parágrafo 1 para o argumento 1. Parágrafo 2 para o argumento 2. Parágrafo 3 para o argumento 3. Sem estender demais. Tá joia? Sem estender demais. Eu não quero que os seus parágrafos extrapolem o limite de 7 linhas, tá bem? Porque senão você vai modificar o peso dos argumentos, você pode ter o seu texto zerado por causa disso. Então não ultrapasse 7 linhas. Não escreva um parágrafo também com menos de 3 linhas, tá? Porque pelo amor de Deus, vai lá, 1,5 linha de parágrafo. Aí aqui, ó, banana pra você, não dá pra fazer isso. Então, mínimo, tá? Máximo. Joia da extensão dos parágrafos. Aí assim, para a conclusão, o que você vai fazer? Simples, meu bro. Na conclusão, você vai reapresentar aquilo que estava no texto, mostrando aquilo que se entende de toda essa defesa. Tá joia? Essa é a estrutura do texto dissertativo. Não fuja, tá bem? Não fuja. Não deixe para debater aqui, ó. Pega uma coisa, coloque isso na sua cabeça. Não se apresenta informação nova na conclusão. Informação você apresenta aqui, ó, é no desenvolvimento. Na conclusão, não senhor. Na conclusão você apenas fecha o seu texto, tá bem? Simples e fácil. Vamos começar a trabalhar então com a introdução aqui, tá? Porque isso é uma coisa muito, muito importante. Vamos entender então o que é a introdução de um texto. Venha para cá, meu companheiro, meu compadre. Eu sei que a maior dificuldade dos alunos está em introduzir um texto. Puxa vida, cara, eu tenho ideia, mas não sei como é que começa. Eu não sei começar um texto. Eu já vou te ajudar com relação a isso. Preste atenção nisso aqui antes. Aqui, a sua introdução é a chance da sua redação sair legal, tá? Sair bem escrita. Por quê? Se você escreve uma introdução mequetrefe, o seu texto vai virar um texto mequetrefe. Afinal de contas, você vai se perder. Tem muitas pessoas que começam o texto de uma maneira assim totalmente bagunçada e o desenvolvimento sai bagunçado. Por quê? Porque a introdução não apresentou qual seria a estratégia. Então nós temos uma microestrutura, tá? Uma microestrutura da introdução.
Siga esse padrão, porque assim você vai conseguir nota boa. Pega aqui, ó. Aí você fala, Paulo, por que você está falando isso? Porque eu sou corretor de redação, cara. Então eu sei como é que a gente quer o texto. Eu sei como é que o corretor fala assim, ó, o texto tem que vir assim. Nós fazemos uma seleção antes. A gente lê o tema e, cara, você não vai pensar que a correção de redação é uma coisa tonga, assim, que você só entrega para o cara e fala, vou corrigir o jeito que me dá na telha. Não. A banca de corretores faz uma seleção, nós lemos a temática, tá? A gente lê o tema da redação e nós decidimos, olha, se aparecer isso, a gente vai tirar ponto, porque é senso comum, porque é um argumento muito raso. Se aparecer isso, a gente vai tirar ponto, por quê? Porque é um argumento raso. Se aparecer isso, tira ponto, por quê? Porque o cara escreveu de maneira incorreta, tá? Então, nós decidimos, antes da correção, tudo que nós podemos tirar nota. Se a estrutura do cara aparecer dessa maneira, o que a gente faz? Tira ponto, tá bem? Então, a banca possui uma estratégia de correção. Por isso que você precisa possuir uma estratégia de escrita. Tomando cuidado, hein? Então, olha só. O tema deve, de novo, aparecer nas linhas iniciais. Não precisa ser necessariamente na primeira linha. Se for, maravilha, tá? Maravilha. Se você conseguir introduzir o tema na primeira linha, você já tem um ponto garantido ali. O tema precisa aparecer nas linhas iniciais. Os argumentos com os quais você vai trabalhar têm que ser apresentados, tá, na introdução. Ué, mas não é para o desenvolvimento? Não, aqui você só vai apresentar, que você vai mostrar a estratégia, tá, que você vai utilizar para escrever. Então, por exemplo, se você vai utilizar um discurso autorizado, quer dizer, a fala do especialista, como é que você vai colocar? Você vai colocar assim na introdução, o tema tal é de debate, ou o tema tal é importante para a compreensão, não sei o que lá, não sei o que lá. Especialistas divergem segundo essa temática. Especialistas têm opiniões diferentes, né, distintas com relação a esse tema. E daí, no desenvolvimento, você vai colocar quais são essas opiniões em parágrafos diferentes, tá joia? Então aqui, ó, tema e argumentos. Por quê? Porque isso aqui faz com que você consiga desenvolver o seu texto a contento. A prévia da conclusão, alguns redatores, né, alguns concursantes conseguem colocar já na última linha ali, só que essa prévia é opcional, ou seja, você antecipa uma possível conclusão, tá bem? Eu vou dar para você exemplos daqui a pouco de como introduzir o texto e você vai ver esses elementos lá. Aqui, ó, opcional. Se você não quiser, tá? Pode prescindir, não precisa disso, tá bem? É simples. Agora, tema e argumentos é estrutura, cara. Você não pode, isso aqui, ó, é a estrutura do texto, você não pode ignorar. Então, enuncie o tema e parta para os argumentos. Tá joia? Depois de finalizar essa estrutura, você vai para o quê? Vai para o desenvolvimento. É assim que você introduz o texto. Muito cuidado, porque a introdução, como eu falei, é a chance que você tem de fazer sua nota, ó, pum, pular lá para cima. Tá joia? Proibições. Vem cá, eu vou dar algumas proibições. É claro, você fala, Paulo, você tá achando que você escrever? Não? Tá achando que eu sou besta? Então, ó, cai aqui. Não é isso, cara. Fica tranquilo. Proibições é para você não errar. Proibições de introdução. Nunca inicie o texto com a mesma frase do tema. Tá? Nunca inicie com a mesma frase do tema. Como assim a mesma frase do tema? Então tá lá, por exemplo, políticas públicas de educação sexual. Uma saída para problemas de planejamento familiar. Você coloca exatamente essa frase na introdução. Não, cara. Ou o tema é estratégias para salvar o meio ambiente. Aí você coloca assim, primeira linha, estratégias para salvar o meio ambiente. Não, na primeira linha não. Você pode mascarar isso. Por exemplo, questiona-se no nosso país, ou no nosso país eu até prefiro que você deixe quieto, porque tem primeira pessoa ali. Pode colocar assim, questiona-se no Brasil quais seriam as estratégias mais eficazes para se salvar o meio ambiente ou para fazer manutenção do meio ambiente, mas não coloque a mesma sentença do tema, exatamente com as mesmas palavras. Pode maquiar. É até interessante que você faça essa maquiagem. Por quê? Porque daí você bateu o tema, tá? Sem ser diretamente referente a ele, tá? Outra coisa, iniciar com o pronome demonstrativo. Imagino que o corretor já saiba o tema. Por exemplo, recebi um texto uma vez que o cara colocou, o tema era Polícia Federal. Aí ele colocou assim, esse órgão... Ué, esse órgão? Que órgão?
Ele começou com o pronome demonstrativo, fazendo referência ao tema. Ou, este é um tema muito importante, você não pode começar assim. Este é um tema muito importante sem colocar o tema. Então você toma cuidado, tá? Outra coisa, fazer um enrolation para adentrar no tema. O que é esse enrolation? A pessoa começa assim: no Brasil contemporâneo, vários elementos são de importância fundamental para que se compreenda o desenvolvimento do país. Aí, beleza, colocou isso na introdução, vai para o segundo parágrafo. Dentre eles está a educação. Pronto, já errou, tá? Porque o tema tem que aparecer na introdução. Afinal de contas, na introdução é que você fala sobre o que vai dizer. Senão, tá errado. Iniciar com a palavra atualmente. Tá proibido, viu? Tá proibido. Por quê? Senso comum, chavão, expressão cristalizada, jargão de redação. Não comece o texto com a palavra atualmente. Tá bom? Pode ser assim? Você não vai ficar estressado? Maravilha. Então, elimine isso aqui. Vamos dar uma olhadinha nas estratégias para a construção da introdução de um texto. Beleza? Vem comigo! Muito bem, guerreiro concursando, vamos lá trabalhar com um assunto importantíssimo agora, com a minúcia da redação. Na verdade, falando do texto dissertativo, eu quero aprofundar alguns conteúdos. O primeiro deles, a introdução do texto. É o mais simples e, como é o mais simples, é aquele que mais dá trabalho. É lógico, porque aquilo que é mais simples dá mais trabalho. Porque você acha que sabe fazer isso, achando que sabe, acontece o quê? Né? Acontece o erro, acontece a falta de atenção e é o que eu quero evitar. Se você já tem muita desenvoltura na hora de escrever o texto, você já tem as suas estratégias, beleza, pode ficar com elas. Eu vou apenas aqui suscitar estratégias novas para que você consiga fazer a escritura do texto, para que você consiga fazer a introdução do texto de maneira consciente, tá? E competente. Tá joia? Então agora vamos entender como introduzir o seu texto, beleza? O seu texto. Então vamos lá. Mas introduzir o texto, não no texto. Porque introduzir no texto é colocar uma informação lá. Você achou que estava falando o quê? Você não vai ficar dando risada, tá? Introduzir no texto, é colocar informação. Eu vou passar algumas dicas e são essas dicas que vão nortear o seu início do texto. Beleza? Claro, acompanhe seu material aí, eu vou dar algumas dicas, tá, que são sobressalentes, você vai escrever essas dicas no seu material, por gentileza, então fique munido aí de caneta ao lado do seu materialzinho para poder rabiscar à vontade, para poder rabiscar o quanto for necessário, tá joia? Então, você veja bem, nós podemos começar o texto com uma sentença declarativa. O que é isso? O que é sentença declarativa? Bem, você afirma alguma coisa, tá? Você coloca ali, dá veemência a determinada sentença do texto. Ou começa com uma negativa, de qualquer forma, é uma sentença declarativa. Você está asseverando algo. Quer dizer, colocando já a opinião sobre o texto, ou já colocando alguma informação a qual será dada privilégio, tá? A qual será dado privilégio durante a escritura do texto. Beleza? Vamos lá então. Sentença declarativa. O que eu vou fazer? Para cada uma dessas estratégias aqui, eu formulei um pequeno parágrafo introdutório com um tema, Sistema Prisional Brasileiro, tá? Um tema que você já conhece, já falei um pouquinho sobre esse tema durante a nossa aula. Eu vou fazer o seguinte, vou explicar como fazer, depois dessa explicação, eu vou passar ao exemplo, tá joia? Então beleza. Veja só, com a sentença declarativa, você vai pegar a ideia, ou seja, o chamado tópico frasal, o primeiro termo, a frase mais importante do parágrafo, aquilo que você quer transmitir, você sempre tem que reunir assim. Aqueles argumentos que nós selecionamos são tópicos frasais. E depois de selecionar o tópico frasal, você só vai rechear. Você vai entender isso melhor quando eu falar para você especificamente sobre o parágrafo dissertativo. Então, vamos lá. Como você pode começar a sua sentença declarativa? Veja, aqui são exemplos, tá? Aí você vai escrevendo no seu materialzinho. É certo que, você pega qualquer tema e fala, é certo que, blá, 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 sobre isso. Tá? Aí pronto, já introduziu o texto, já ficou fácil, já conseguiu se libertar das amarras. Muitos concursantes falam assim, Pablo, eu tenho dificuldade imensa porque eu não sei como começar. Eu até tenho a ideia, mas não vai, o começo da redação não vai. Então tá aqui,
é certo que alguma coisa. Pega a ideia que quiser. Ou ainda, pode-se dizer alguma coisa, e você coloca essa alguma coisa que quer dizer. Vamos pegar um tema qualquer. Planejamento estratégico, tendo em vista a realização da Copa do Mundo. Pode-se dizer que o planejamento estratégico para qualquer evento de grande monta é algo muito importante, que seja algo muito importante. Diante disso, e ó, pá, começa o seu texto. Verifica-se a importância insopitável do não sei o que lá, a importância inestimada não sei o que. Verifica-se que determinado assunto é muito problemático, verifica-se que determinado tema é sensível aos olhos da sociedade. Pronto, ó. É certo, pode-se dizer, verifica-se. Joia. Entende-se também. Pablo, por que você está utilizando essa estratégia de texto impessoal, de terceira pessoa do singular? Olha, eu estou utilizando porque é praxe do texto dissertativo, tá? O texto dissertativo entende essa linguagem como estrutura própria. Então eu coloco assim para que você entenda. E mantenha uma uniformidade. Optando pela linguagem impessoal, conduza dessa maneira até o final do texto. Não pode mesclar. Começar com a linguagem impessoal, depois colocar uma primeira pessoa do plural ali. Tá? Ou colocar a primeira pessoa do plural e depois vir para a impessoalidade. Não pode, porque aí você está corrompendo o texto. Beleza? Não há como negar e blá blá blá, e você diz aquilo que não se pode negar. Outro exemplo, é indubitável que, cuidado, eu dou essa dica, mas eu falo para você, guerreiro concursando. A palavra indubitável é daquelas que soam como chique, né? Soam como coisa bonita. Se você tiver um vocabulário afeito, quer dizer, próximo a esses termos, quer dizer que isso pode aparecer no seu texto e que a linguagem que é trazida ali, que conduz o seu raciocínio, é uma linguagem que permite isso, então, beleza, você consegue utilizar isso. Se não, se você for utilizar uma linguagem muito simples, e isso aqui aparecer uma espécie de destaque no seu texto, aí deixe quieto. Porque lembre-se de que eu sempre falo para você, caro aluno, a uniformidade no texto, a uniformidade de tratamento, a uniformidade vocabular também, nós podemos dizer que isso é tudo, tá? Afinal de contas, é aquilo que garante que o seu texto fique sólido. Tá joia? Beleza. Sentença declarativa, vamos pegar um exemplo agora. Pega o exemplo aí simples e está no seu material. Tá joia? Leia comigo. Vou pôr na tela para você. São apenas frases curtas, rapidinho. Vai lá. Não há como negar que o sistema prisional brasileiro precise de uma séria revisão estrutural. Percebeu? Nós temos ali a introdução do tema. E eu sempre falo para você, jogue o tema nas primeiras linhas, porque isso faz você ganhar pontos, tá? Isso te dá uma espécie de fôlego maior para o texto, você não tem que fazer embromation para chegar ao tema no segundo parágrafo. Beleza. Então, vamos para a próxima estratégia. Olha só, a segunda estratégia, um pouco temerária, eu diria, mas ainda assim vou te ensinar, é a estratégia da interrogação. Opa! A interrogação, aí você vai entender. Pablo, eu preciso fazer uma pergunta necessariamente? Olha, uma pergunta pode ser direta ou pergunta indireta, você pode fazer sem problema. Então você pode ter aqui, ó, o sinal de interrogação, tá? Ou mesmo fazer uma pergunta indireta. De qualquer modo, aprenda o seguinte, meu aluno. É um recurso arriscado, porque se você faz a pergunta, necessariamente você precisa respondê-la. Você precisa responder a pergunta. Se você colocar uma interrogação, tá? Uma interrogação direta ou indireta no seu texto e não responder, você, ó, perde nota. Pode até perder o seu texto, tá bem? Porque isso implica coerência. Como você pode introduzir a pergunta? Como você pode iniciar o texto fazendo a pergunta? Vou te dar algumas estratégias. Veja as frases. Uma questão que persiste na sociedade contemporânea é, ou pergunta-se no atual estado de sociabilidade, ou busca-se compreender quais são as estruturas necessárias a blá 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 blá. Tá? Qualquer que seja o tema, fica fácil. Porém, entenda
que a introdução está atrelada ao seu desenvolvimento, tá? Eu vou falar sobre isso também lá no desenvolvimento, vou repetir a mesma sentença. Então, tome cuidado. Se eu digo para você que na hora de começar o texto, fazendo uma pergunta, você vai ter que vislumbrar a resposta, então vai ter que fazer. Vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu vou suscitar. Vamos lá então, na telinha para você. Há uma questão que reverbera na sociedade brasileira com relação à segurança pública. Deve haver uma revisão estrutural no sistema prisional do país? Como é que você ia desenvolver? Como é que você ia seguir? A resposta mais certa é sim. Veja, deu a resposta, manifestou, perguntou, responda. Isso aqui parece muito com o quê? Contexto argumentativo. O dissertativo argumentativo. Joia? Percebeu? Gostou disso aí? Isso é legal demais, né? Vem pra cá. Próxima estratégia, meu amigo. Relação adversativa. Que é essa relação adversativa? Você vai começar o seu texto mostrando uma relação de oposição de ideias. E nessa oposição, você já vai construir o seu desenvolvimento. Esse tipo de estrutura é legal porque você já introduz o seu texto, dando visibilidade para como vai desenvolver. Que estrutura é legal? Por um lado, por outro, por um viés, por outro, por um plano, por outro. E esses lados, ou vieses, ou planos, vão se desenvolver ao longo do texto, como subitens, como capítulos de um romance, tá? Mas na verdade são apenas parágrafos do texto. Algumas bancas já dão para você, né, o argumento, basta só você organizar. Pode até reorganizar numa relação adversativa. Você quer um exemplo? Eu te dou um exemplo, cara. Presta atenção no seu material aí, vamos lá. Se, por um lado, verificam-se estabelecimentos prisionais com estrutura adequada em algumas regiões do país, por outro, é visível a situação de decadência e descaso com os presidiários. Esse fato aponta para uma necessidade de revisão estrutural do sistema prisional brasileiro. Percebeu? Eu fiz a relação adversativa e até coloquei uma prévia da conclusão. E isso vai ser o quê? O substrato, aquilo de que eu vou partir para desenvolver o meu texto. É simples, né? Muito simples. Próxima. Próxima é para você. Ó, referência histórica. Cuidado na hora de você utilizar referência, alguns chamam de alusão histórica, tá? Só fala o seguinte, aqui você tem um recurso legal, mas também um recurso perigoso. Por que perigoso? Você precisa ter conhecimento, mas não basta o conhecimento, você precisa ter precisão dos fatos históricos que você vai citar, tá joia? Então, você não pode colocar, como por exemplo eu vi, certa vez, uma aluna colocando que no século XXI a mulher conseguiu direito ao voto. Né? Isso é uma referência histórica totalmente errada. Ou você começar com aquelas generalizações monstruosas. Desde a antiguidade, desde os tempos imemoriais, desde não sei o que lá. Aqui eu faço uma consideração. Cuidado com essa palavra aqui, ó, meu querido. Era, tá? Era. Tá, não estou falando da banda Era. Estou falando quando o cara usa assim, na era contemporânea, na era da modernidade, na era do não sei o que lá. Cuidado, porque você tem que saber o que significa era, tá? Cuidado, porque você pode significar, por exemplo, em um texto, determinada era ali, que você está convivendo com dinossauros, tá joia? Então, cuidado com esse termo. Não faça confusão histórica. Por exemplo, falar que a política de pão e circo era na Grécia. Tá? Eu falo isso sempre porque foi uma coisa que me chocou. Eu fiquei indignado com isso, tá bem? Então, toma cuidado, não colocar personagem histórico em lugar errado, tá? Se você for citar, cite data precisa, local preciso, civilização precisa. O seu exemplo tem que ser concreto, tá bem? É claro que daí para citar isso aqui com o sistema prisional brasileiro, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para você como suscitar uma alusão histórica. Eu precisaria, nesse sentido, de ter todas as referências relacionadas ao sistema penitenciário, ao sistema prisional. Beleza? Vamos dar um exemplo? Aí na telinha para você. Ligeiro, vamos lá. Não é de hoje que o sistema prisional brasileiro apresenta problemas. No ano de... E aí você coloca o dado histórico em questão. E no ano que eu havia falado para você, ou um determinado ano que você já possui conhecimento, você vai citar
como base dos seus argumentos, como base da sua introdução. Tá joia? Então esse não é de hoje, tá? Ou se você utilizar no século tal, e daí você vai fazer um retrospecto desse século, seu texto todo vai ter que ser baseado nisso. Nós entenderemos melhor essa ideia de referência histórica quando eu falar sobre o desenvolvimento com referência histórica. Beleza? Vamos ainda, se segure porque há mais algumas estratégias para fazer a introdução do texto. Vamos lá! E aí, introduzindo? Rapaz! Então olha só, agora a gente vai dar uma olhadinha nas últimas duas técnicas para você introduzir legal o texto. Tá? Então veja só, tem aqui técnica da palavra-chave, tá? Para você entender o seguinte, muitos alunos meus utilizam essa técnica, que eu acho muito interessante. Ou seja, você começa com um conceito, começa com esse conceito, pode ser o termo em questão ou apenas o conceito em si. E depois você trabalha nele como temática, é claro. Então, por exemplo, improbidade administrativa. Ao invés do cara falar assim, improbidade administrativa é muito complicada na sociedade contemporânea. Isso aí dá vontade de te dar um tapa na lata, porque fica muito feio o texto assim, tá? Então, o senhor veja bem, o legal seria começar com a definição de improbidade administrativa. Explicar quando ocorre, ou mesmo apenas improbidade administrativa, e aí partir para a definição. Então, você utiliza um conceito ou uma definição como palavra-chave, mas por gentileza, tá? Você só não vai usar como palavra-chave o tema em si. Tá? Apenas o tema, apenas o tema. Claro, se eu falasse sistema prisional brasileiro, esse é um assunto muito discutido. Joia, beleza, pode começar assim, tá? Só, cuidado, o que eu quero que você faça é, utilizou o conceito-chave? Aprofunda, não deixa muito raso. O texto raso não é legal, tá joia? Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Eu vou colocar para o seu exemplo de palavra-chave aqui na telinha para você, bem rapidinho, pega aí. Revisão estrutural completa. Esse termo é cada vez mais merecedor de atenção e reflexão das autoridades brasileiras, quando se fala sobre o sistema prisional brasileiro. Seja por isso, seja por aquilo. Então, esse seja e seja que eu citei, né, as alternativas ali, as coisas alternativas, elas na verdade vão selecionar já para os seus argumentos. Tá? Então, você conseguiu perceber? Eu coloquei a palavra-chave e depois linkei ao tema. Ficou fácil compreender, né? Muito, muito fácil. Vamos dar uma olhadinha em mais uma? Relação causal consecutiva. Na verdade, é a chamada relação de causa e consequência. Aqui você já tem até outro recurso para apontar para o seu desenvolvimento. Então você encontra os motivadores de determinada circunstância, determinada situação e os resultados dessa motivação, ou seja, determinado fator gera isso, determinado fator gera aquilo. Você pode encontrar a causa e a consequência, tá? E colocar isso aí no seu texto, já como forma de introdução. Partindo dessa introdução, você desenvolve o texto tranquilamente. Vamos ver um exemplo? É claro, mais exemplo para você. Vamos lá. A causa principal para a necessidade de uma revisão estrutural no sistema prisional brasileiro é o descaso com a pessoa humana que é verificado nos presídios pelo país. Percebeu? Coloquei a causa, aí eu mostrei o tema e mostrei como eu vou argumentar. Tá bem? Porque a argumentação foi aquilo que eu coloquei como resultado. Tá muito simples. Você vai pegar esse parágrafo e vai conseguir desenvolver. O que a gente vai fazer agora? Partindo dessa noção introdutória, nós vamos dar sequência falando sobre como desenvolver o seu texto a contento. Beleza? Guerreiro, preste muita atenção e absorva essas dicas como se elas fossem o leite e o mel que jorram das colinas verdejantes da sua aprovação. Bora lá! Força!